falta no governo. Foi. E aí, galera, boa noite. Dia 3 de janeiro de 2020, iniciando mais uma live, debate popular. Desejando já a vocês que estão aí online um ótimo 2020, bem melhor do que um 2019, assim esperamos. E ainda mais relacionado ao tema de hoje, que mais uma vez é saúde, né? Então, hoje nós estamos novamente aqui com o Demas, estamos com o Vagninho, né? Nosso convidado ainda não chegou, mas logo logo estará aí. Ele teve alguns problemas particulares, que é o ex-vereador e presidente da Câmara, Wesley Teixeira, ainda não chegou, teve um probleminha lá na instituição que ele administra e ainda não chegou. Mas, desde já quero dar uma boa noite aí pro Demas. Boa noite, Vagninho, boa noite, André, boa noite, pessoal. Desejar um feliz 2020 para todo mundo aí, com muita paz, alegria e sucesso. Boa noite, Vagninho. Opa, boa noite, galera. Obrigado pela audiência aí. Também um feliz 2020 para todo mundo. E que a gente siga aqui traçando os planos que for necessário para a melhora da cidade de Jandira. É isso aí, galera. Como prometido na live passada, nós ficamos de transcorrer um pouquinho mais sobre o tema saúde, né? Como todos sabem, a nossa saúde ela vem um pouco deficitária no município, né? E espero que agora deixa eu já chamar aqui algumas pessoas, espero que agora nesse 2020 já consiga aí ter melhoras, né? Vamos ver, assim é o desejo de todo jandirense, assim é o desejo de quem faz uso dos serviços de saúde, como UBS, CAPS, RH, fisioterapia, enfim, todos os serviços, o CRM também, que é o Centro de Referência da Mulher, enfim, todos os serviços na área da saúde, que é também um serviço de prevenção, que são as UBS, etc. e tal. Então, vamos lá, vamos dar início aqui. Nós hoje pegamos aqui alguns anos de alguns governos Dados, né, passados, alguns dados, e fizemos uma cronologia para que a gente possa entender um pouquinho melhor a situação de nossa saúde hoje e de como era alguns anos atrás. Em 89, por exemplo, que o prefeito era o Brás Pasqualin, o marco era o Hospital Região Oeste, né? Quem é dessa época e quem fez uso desse hospital nessa época sabe que o atendimento era um atendimento de baixa e média complexidade, mas que funcionava, né? Era um atendimento até de excelência, inclusive vindo pacientes de outros municípios, né? Então, inclusive na nossa maternidade, via pacientes de outros municípios para ganharem seus bebês aqui na cidade de Jandira. Isso em 89, né? Wagner deve se lembrar disso, ou Wagner? Com certeza, aconteceu. Lá era uma estrutura muito legal, até porque era uma parceria, né, público-privada, então a coisa tinha funcionalidade. Ah, mas a gente não deve resgatar o passado? Tem que resgatar, porque fica um marco na história. Se a coisa acontecer, é porque era funcional, era uma coisa muito, muito mais equilibrada, né? Tinha suas dificuldades, uma ou outra, daqui e ali, isso era natural da construção com relação à saúde no município, que naquela época estavam se entendendo que deveria fazer uma rede básica de saúde. Então, 89 ainda não tinha a parceria público-privada ainda era totalmente municipal todos os recursos, né? Depois veio 93 com Roberto Piteri, né? As UBS ainda na época engateavam, né? Deixa eu só aceitar aqui algumas pessoas que estão pedindo para que nós aceitamos. Quanto mais gente puder estar assistindo essa live, vou até pedir para vocês que estão assistindo e puderem estar clicando nas pessoas, chamando para compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso e aí sim poder estar assistindo. Quanto maior número de pessoas nós atingirmos, melhor. Nessa época, se não me falha a memória, o posto central e o posto do Tereza era do Estado. Em 93? Sim. 93? Sim. Eu não tenho certeza absoluta, não, mas se não me engano era mesmo. eu, se não salvo engano... O Central e o Tereza era do Estado. Então era uma parceria, né? Era uma parceria com o Estado. Então, maravilha. Então,
Aí em 97 veio novamente o Braz Pasqualin, né? Mudou o modelo, né? Aí ele começou a implantar o PPP, né? Que é a parceria público-privada, e aí foi quando iniciou a vida dos venezianos, né? Na cidade de Jandira. E mesmo assim ainda funcionou, né? Depois, 2001, entrou o Paulinho Bururu, né? E ficou até 2009, mantendo essa mesma gestão. Então a gente está dando uma pequena pincelada de alguns anos que se passaram, onde que tem pessoas que dizem, mas a saúde de Jandira é uma porcaria, nunca foi boa. Mentira. Meu filho, por exemplo, tem 22 anos e nasceu lá no Hospital de Jandira. Há quantos anos a gente não tem um jandirense? Há quantos anos? Boa pergunta. Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Por exemplo, tem 2 médicos lá que trabalham conosco, que eles trabalhavam, são ginecologistas, e faziam partos no hospital aqui em Jandira, doutor Newton e doutor Nessim. Então, assim, esses médicos, por que eles não vêm mais trabalhar em Jandira? Então, outra coisa, André, a maternidade não necessariamente teria que ter um hospital na cidade para a gente ter uma maternidade. Isso pode trabalhar duas frentes. Ter a maternidade para a gente ter o jandirense, de fato, e o hospital já num outro plano, uma coisa separada. Então o fato de não ter um hospital não impede da gente ter uma maternidade. Inclusive eu acho que ainda tem equipamento lá da época do Dr. Augusto, quando ele implantou. São equipamentos novos, nunca foram usados. São 2 centros cirúrgicos, 0, nunca usados. Então, mas aí que cadê? Então, mas aí que tá. Um momento, outrora aí, um desses equipamentos aí que era de centro cirúrgico para poder fazer os partos, foi destruído. Colocaram aí, destruíram tudo e foi embora. Quer dizer, era um equipamento que ainda não tinha sido usado, estava 0 bala, tá certo? Evidentemente que a empresa deve ter dado um prazo de validade para esse equipamento, com as suas manutenções, aquela coisa toda. Claro. E o resultado foi que nem o mamógrafo. O mamógrafo sumiu e o equipamento da CMUTI lá também, da maternidade, sumiu. Olha lá a informação do Disseu. Por isso que a live é importante por isso. Grande abraço, Disseu, parceirão. O Disseu está dizendo que o AMEV entregou o governo Beto contratado por 25 anos. Então, o AMEV entregou essa gestão para o governo Roberto Piteri, com a gestão para mais 25 anos. Então, assim, mesmo assim, Disseu, funcionava, né? Mesmo com tudo, funcionava. O problema aqui não é dizer que isso não é um problema só da gestão atual. Claro que não, né? Isso aí alguns governos que se passaram foram fazendo com que a saúde... E também lembrando que a população não tinha essa demanda toda como hoje. Hoje aumentou a demanda, é uma demanda muito grande, aumentou muito o número da população da cidade. A saúde criou novos rumos, né? Então, e aí o poder público acho que não teve perna para alcançar isso. Então, mas assim, eu vou ser um pouco chato aqui, como sempre, né? Exatamente, assim, aí foi essa intervenção, não te cortando, Wagner, que o Disseu está falando que esse contrato foi rompido com a intervenção em 2009, né? Aí já isso. Não é isso? A última gestão do Braz. Não, Braz não, Paulinho Bururu. Gestão do Paulinho Bururu. Então, 2000, assim, aí, daí pra frente começou E aqui a gente não está falando sobre sigla partidária, né? Nada disso. Nós estamos falando sobre gestão na área da saúde. 2009 era Braz. Não, 2009 Paulinho foi até 2008. Isso, foi 2009. Aí ele entregou pro Braz. Isso, aí a intervenção foi feita pelo Braz, em 2009. Corrigindo, viu, gente? Só ratificando. Os caras aqui são mais, não vou dizer mais velhos, mas assim, exatamente, o que eu quero questionar aqui, que mesmo na época desses dois chefes de Estado que fizeram a gestão, tanto o Braz quanto o Paulinho Bururu, eu vou dizer o seguinte, olha, havia um controle a respeito das crianças que nasciam em Jandira. Havia um controle.
eu lembro bem que a doutora Fernanda fazia esse controle, lá pela Secretaria de Saúde. Então ela sabia quantas pessoas, até jovens mesmo, jovens novas. Ela fazia o controle da natalidade, mortalidade infantil. Justamente, ela fazia controle disso tudo e ela tinha uma dimensão de quantas crianças iriam nascer em Jandira. Então perdeu-se toda essa... Quer dizer, não foi de nada válido ela ter feito essa pesquisa. Por quê? Porque acabou destruindo tudo que tinha que destruir. Como disse o André, das gestões para cá, de algumas gestões para cá, a coisa foi degringolando. Chegamos a um momento crucial, terrível. Eu não gosto da argumentação de quando alguém diz que isso é em todo o Brasil. A pergunta que eu faço para alguém que fala desse modo, vou perguntar para o cara, você tem avião para viajar tudo quanto é estado do Brasil? Não. Como é que você fala? Você não tem. Então, assim, tem que falar com causa de conhecimento. O André trabalha na área de saúde. Eu e o Demas apenas experimentamos estar lá. Foi uma situação diferente. Uma pequena experiência. Uma pequena experiência, mas assim... Mas só que eu consegui agregar para o meu conhecimento muita coisa da área de saúde, e eu adoro a área de saúde. Sou tratado pelo SUS. Então, como diz o André, outrora, que a gente, na última live, na primeira nossa live, do SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, velho. Entendeu? Então, assim, o que falta, e daqui a pouco a gente vai chegar lá, porque eu estou engolindo os negócios aqui, mas o que falta de fato, é gestão e compromisso, velho. Se não tiver compromisso com a sociedade. A palavra principal aí, nessa situação, é comprometimento mesmo com o município, com os munícipes, com a população. Né? Porque nós temos aí, por exemplo, hoje eu estava em casa, antes de vir aqui para a live, eu estava fazendo alguns... eu fico lá estudando algumas coisas e tal. No setor de prevenção, que é UBS, que é USE, que é PSF... CAPS, CRH, CRM, AMEG, são todos setores ambulatoriais de prevenção, né? Sem encontrar nas UBS, nós temos UBS na Alvorada, Ouro Verde, no centro, que é a AMEG, nós temos a Analândia, Vila Eunice, Vale do Sol, Tereza, Fátima, Gabriela, enfim, nós temos aí 14 ou 12 UBS. E isso tudo vai acontecer, que vai explodir aonde? Se nós não fizermos essa... Na UPA. Que não suporta. A UPA não suporta nem o dia a dia. Pois porque parece assim, até um tema repetitivo, mas não parece? Mas não é. Mas é repetitivo na conversa e é repetitivo no dia a dia. Na ação lá. Porque sempre vai estourar lá. Sempre vai estourar. E a UPA, voltando a falar... E aí não dá conta aqui, a história em Bariri, história em Itapevi. Aí vocês falam, mas vocês já falaram isso na live passada. Pois é, mas nós vamos sempre estar esbarrando nesse tema, vamos estar sempre voltando, sendo redundante. Por quê? Porque realmente vai estar esbarrando lá, uma vez que nós não temos um PS, um pronto-socorro de atendimento, que a UPA é uma unidade de pronto atendimento. Ela pronto atende para mandar para algum lugar, ou para um PS, ou para um hospital, né? A UBS, ela dá o primeiro suporte, claro, para que esse paciente não chegue lá na UPA, né? E aí, claro, vai ter situações de emergência, situações de urgência. Exatamente. Aí vai chegar na UPA, a UPA vai direcionar. Aí que fica a pergunta. Direcionar para onde? E para quem? E para quem? Né? Nós temos um grande problema que, por exemplo, eu sou um defensor nato do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, né? Que eu acho que depois da roda e da internet não teve invento melhor, e da radiologia também, depois que descobriram o raio-x também. Acho que não teve invento melhor do que o SUS. Só que ele funciona? Tá aqui. Eu creio que funciona. Tá aqui funciona. Eu vou dizer até uma experiência viva aqui de que faz uso do SUS. Funciona. Né? Vamos aqui citar antes de passar a palavra para vocês, eu vou dar um pequeno exemplo aqui, que hoje, para se fazer uma quimioterapia hoje, o custo no particular é em torno de 10 a 15 mil reais por sessão, tá, gente? Por sessão. Aí tem paciente que tem problema de CA, de mama, de colo de útero, de próstata, enfim.
precisa fazer quimioterapia. Esses pacientes vão para o HC, ou vão para o ICESP, ou vão... E eles fazem essa quimioterapia paga pelo SUS. Aí você diz, pô, mas o SUS... Imagine você pagar 15 mil reais por sessão. E aí você passa uma vida inteira fazendo... Eu digo mais, hein? Muitas das vezes o paciente tratado no SUS, ele é realmente tratado de verdade, tratado de maneira muito melhor, muito mais humana do que no particular ou nos convênios da vida. Justamente. Lembrando que, não te cortando, mas já cortando, lembrando que no particular as pessoas ainda dão entrada, porque às vezes o particular não cobra, e está lá escrito no... É isso mesmo. Tá lá escrito tem que entrar judicialmente. Exatamente, tem que entrar judicialmente para receber esse reembolso. Mas aí são poucos. Né? Uma parcela muito pouca da população que tem condições de custear isso. Tem um convênio, né? Não é verdade? É. Então, assim, agora trazendo o tema todo para a nossa cidade, aí a coisa fica mais complicada. Aí você fala, nossa, mas vocês gostam de bater. Não, aqui ninguém está falando do prefeito, ninguém está falando de secretário, ninguém está falando nada disso. A gente está falando de uma saúde que no momento está caótica. Basta você ver. Hoje, eu não sei se vocês viram, chegou no meu celular um vídeo de uma paciente que exatamente, que ela teve que perder o dia no trabalho hoje porque ela tinha consulta marcada com o médico, né? Para avaliar os exames dela. Exatamente. E quando chegou lá, uma médica está de férias, a outra pediu demissão, acho que antes do Natal, não veio trabalhar. O pessoal tentou ligar, e realmente, aqui eu quero até fazer uma defesa com relação ao pessoal que liga, né? Porque realmente acontece de ligar, os pacientes deixam alguns números e não deixam um número a mais para a pessoa estar ligando, se caso aquele der caixa postal ligar no outro. Mas aí eu não sei se foi o caso ou não, mas estou só fazendo um adendo. E aí ela não conseguiu ser avisada. Aí ela foi até a unidade, chegou lá, a médica não estava, porque pediu demissão, a outra estava de férias e não tinha um plano B. E aí, como é que fica a situação dessa paciente? Né? Aí a pessoa fica nervosa com quem está lá representando o município, que na maioria das vezes trabalha com aquilo que tem, né? A gente também tem que deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa está ali até numa situação de paciente também. Poderia ser com ela, né? Então, assim, aí a moça até disse lá para ela no vídeo, olha, mas eu não tenho como te atender, não tenho um médico aqui para te dar um suporte, não tenho um plano B. Em outras línguas, ela não tinha um plano B, né? E nem um C. E aí, como é que fica essa população? Foi assim com ela hoje? Eu imagino que deve ter acontecido isso aí diariamente. Diariamente. Infelizmente acontece. Deve acontecer no Vilonice, deve acontecer no Tereza, no Fátima. É aquela rotatividade que a gente tem que o médico não para no município. Eu não sei o que acontece, mas vem para o município e daqui a pouco ele resolve. Tchau. Vai embora. Eu tenho uma tese que é o seguinte, eu acho assim, o André estava falando sobre a questão do posicionamento do SUS, da qualidade que o SUS é. Eu sou tratado no SUS há 10 anos. Meus medicamentos chegam na minha casa. Eu nem vou lá no HC. Só vou no HC uma vez por ano para uma avaliação. Ponto. Eu quero ressaltar para a cidade. Olha só. Se nós tivéssemos... Deixa eu fazer uma pergunta, Wagner. Vou cortar você, desculpa. Não, fica à vontade. Do seu estado de saúde que você deu entrada no SUS, o seu estado de saúde hoje, teve resultado no SUS? Eu nem imaginava que eu ia andar, cara. Porque então, não houve uma prevenção. A prevenção foi o seguinte, olha, Wagner, você vai ficar 3 anos internado. E eu comecei a me cobrar e disse, não, 3 anos eu não fico não. Eu vou sair menos. E acabei saindo. Mas assim, é uma patologia que dá muita sequela. Você não consegue recuperar, infelizmente, mas não consegue recuperar. É a síndrome de Guillain-Barré. Mas tem um detalhe. Voltando para cá, para a questão da saúde pública no município. O André estava colocando essa leitura aí, e o Demas. Eu vou dizer o seguinte, Demas, vou te falar uma coisa. Por que os médicos saem da cidade? Mesmo com salário que está quase no patamar de várias cidades da região. Mais ou menos igual. É quase que igual. O problema não é a questão de salário, mas a questão da estrutura. Sabe? Se a rede básica fosse seguir o que prerroga o SUS e o que prerroga a Organização Mundial de Saúde sobre a questão do atendimento ao paciente, o ambulatório talvez não ficaria sobrecarregado, que é a prevenção. Por que a prevenção tem que funcionar? Porque você deixa com que uma UPA, por exemplo,
ela não fique tão desgastada. Por quê? Vai ter equipamento para atender, vai ter insumos para poder prestar ao paciente. Porque para mandar para um HGI, cara, a coisa tem que ser muito grave. Não vem me dizer que na cidade de Jandira, com 125 km², 17 km², 125 mil habitantes, vai dizer para mim que adoece todo mundo uma hora para outra. Não adoece. Acontece o seguinte, por exemplo, eu vi o vídeo, André, e assim, eu fiquei indignado, cara, porque assim, olha, e o pior de tudo, a gente tem que ressaltar que o André colocou bem, o funcionário, cara, o funcionário, ele tá vendo aquele pandemônio lá, e ele diz, poxa, eu tenho que cumprir horário e tenho que atender o paciente. O que ele vai receber de xingo, irmão? Do princípio até o final do horário, é brincadeira. Ele tem culpa? Não tem. Ele está lá para trabalhar. Então, assim, ele vai prestar o horário dele de trabalho, e ele é administrativo, ele não é técnico. Tá certo? Ele está se tornando vítima do sistema. Vítima do sistema. Tá entendendo? Porque assim, peraí, a rede básica, uma unidade básica de saúde. Peraí, vamos lá, vamos pro pau então, vamos lá. O Santa Teresa. O posto do Santa Teresa era uma grande referência na cidade de Jandira. Tinha muitas especialidades lá. Até mais do que a policlínica tinha lá no Teresa. Era muito bem estruturado. O atendimento tranquilo. Uma outra coisa que desgastava, mas tinha funcionalidade. E a população ela tinha referência para isso. A pergunta que eu faço é o seguinte, para nós que estamos aqui, inclusive o nosso amigo Careca está aqui contribuindo com a gente, é o seguinte, me diz uma coisa, não há um diagnóstico na cidade a respeito das patologias que acontecem na cidade? Não há um diagnóstico de quantas crianças estão doentes? Quem vai na UBS, velho? Quem vai? Mulheres, idosos e crianças. São eles que vão lá. Aí não dá para fazer um levantamento? Dá sim, Demos, você sabe que dá. Dá para fazer um levantamento. Aquela unidade básica de saúde, que no seu entorno tem que ter atendimento a 350 famílias, ele tem como diagnosticar isso. Cara, eu acho um absurdo uma pessoa sair do Alvorada, André, e pegar medicamento, se funcionasse o Teresa, pegar medicamento lá no Teresa, porque no Alvorada não tem. Ora bolas! É só fazer uma transferência de requisição. Se o Alvorada não tem medicamento, pede para a UBS do Teresa ou para uma outra qualquer, transfere a requisição e todo mundo vai sair legal. Acabou. Mas assim, não tem esse entendimento. Eu não quero me alongar aqui, porque tem coisa muito mais grave para falar aqui, fica à vontade. Então, você falou uma coisa importante aí, você disse, o meu medicamento vem na minha casa. Tem um projeto aprovado em Câmara Municipal, que é de um vereador Marcelinho, que é aquele projeto que diz, se não me engano, é remédio em casa, remédio na minha casa, algo nesse sentido, né? Paciente que faz uso de medicação contínua, recebe essa medicação em sua residência. Aí, legal, está aprovado, maravilha. Parabéns para o vereador. Agora, de onde vem essa medicação? Vai levar como, se não tem? Você entendeu? Então, assim, às vezes faltam metformina, às vezes faltam dipirona, aí falta amoxicilina. Coisa básica. Né? Então, assim, você diz assim, mas a amoxicilina é um remédio caro. Amoxicilina é um remédio caro. Você vai na farmácia, um vidro de amoxicilina suspensão custa R$35, R$38. E na maioria das vezes, dependendo da infecção da paciente, da criança, um vidro não dá, tem que comprar 2, aí são 70. Aí junto com a amoxicilina tem que tomar um prednisolone. Você entendeu? Então assim, isso vai ficando caro para a população. O que eu quero dizer com isso? Que a população precisa receber precisa receber um retorno daqueles impostos que ela paga. O que é de direito, né? Que é de direito, né? Mas e aí? O que acontece? Deixa eu dar um corte aqui. Quando eu fui assessor do vereador Aloysio, a gente foi para Ribeirão Preto conhecer um projeto que tinha lá em Ribeirão Preto, que você tem seu medicamento, você usou lá uma parte e sobrou outra parte. Aí a prefeitura recolhia esse medicamento na sua casa, passava pelos farmacêuticos lá que selecionava a data, a validade, fazia toda a triagem para redistribuir esse medicamento. Para outros pacientes que tinham necessidade. Isso, a gente foi lá para Ribeirão Preto, a gente conheceu de perto o projeto, fomos até visitar pessoas que doavam esses medicamentos. O negócio funcionava muito bem, a gente foi na farmácia lá, uma farmacinha
razoavelmente grande, assim, pela quantidade de medicamento, abarrotada de medicamento, as pessoas trabalhando para fazer a seleção, V-Data, essas coisas, validade, para redistribuir. E a gente trouxe o projeto para Jandira, foi aprovado na Câmara Municipal. Mas não foi implantado. E infelizmente foi engavetado. Então, é o que acontece agora que o André está falando a respeito do então, assim, faltou uma de pirona, né? Ele teve a ideia, mas assim, a ideia dele só prevaleceu para o parlamento naquele momento da sessão. Depois acabou a sessão, já era. Não foi implantado. Então, tem coisas que é bem complicado, né? Porque... vai muito do ego do político, né? Infelizmente. Entendeu? Às vezes, sei lá, tem muita coisa que eu não entendo. O Disseu acabou de falar agora há pouco aí. Eu acho que o interessante seria ter em Jandira um AME. O que vocês acham, a opinião de vocês? O AME, todo mundo sabe que ele é uma instituição administrada pelo governo do estado, né? Eu concordo com o Disseu, eu acho que um AME na cidade ajudaria muito, porque a gente fica dependendo do AME de Itapevi ou de Carapicuíba. Mais uma vez, gente, aí, tudo pulou. Chega Carapicuíba, tem AME. Barueri... Tem um centro de especialidade, mas eles não precisam do AME, né? Porque tem. Aí pula Jandira, tem Itapevi, um AME. E a gente não tem. Tudo pula. E aí acontece, fica focado aqui na cidade em um hospital. A gente tem que ter um hospital, a gente tem que ter um hospital então, a qualquer custo. Essa loucura de querer ter um hospital... Só assim, que isso não vai resolver o problema de saúde. As pessoas não dimensionam essa coisa do hospital. O problema, gente, não é construir Quem um vai prédio. Pagar? Não é construir. Constrói o prédio, ele é bonitão, lindo, equipa ele. E a conta? E aí veja vocês que, a ideia aqui, aí veja vocês que a ideia de todos aqui, inclusive compartilhada até do governo atual, que Jandira ela não comporta. Ela não suporta. Talvez um PS de baixa média complexidade. De média complexidade tá bom. Aí legal. Aí beleza. Né? Dá para administrar junto com o AME, que eu acho que se fizer, né, dá para fazer, dá para trazer. Né? Espaço para isso tem, né? Então, assim, tem vários aí, eu acredito que tem alguns setores aí ociosos que não está sendo usado para nada. Eu tenho um na mesa. Então, só concluir o meu raciocínio aqui. Sim. Aí o fato de ter essa necessidade de hospital, o poder público usa isso. Ah, não consegue resolver porque a gente não tem um hospital. A gente não tem um hospital. Não. A gente precisa de um hospital de referência. Justamente. Pouco importa se ele está em Jandira, em Carapicuíba, em Osasco, em São Paulo, onde ele vai estar, não importa. Ainda que na obediência do plantão controlador. A nossa referência. Vai ter um agora. O que a gente precisa um AME, sim, seria interessante. Você ter um AME, um centro de especialidade, você ter as unidades básicas de saúde funcionando bonitinho. Aí você já resolve 60% de saúde. O ameniza, né, velho? O ameniza muito bem. Então, é bem complicado. Então, se não é o fato de ter um hospital que vai resolver o problema. O André estava falando há pouco aqui, acabou de falar sobre a respeito dos espaços. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com todo respeito a quem gosta de esporte. Eu não consigo entender que aquele elefante branco chamado ginásio central e tem um negócio lá de bocha, os caras trocar ideia lá e tomar todas. Aquilo ali tinha que ter caído já. E montar assim um PS de média complexidade. Era central, daria para todo mundo ser atendido, claro, com uma parceria com o AME, conforme o Disseu sugeriu. E aí a rede básica, ela tem que ter a sua funcionalidade mínima. Ginecologista, pediatra e clínico geral. Isso é o mínimo, cara. Isso é o mínimo. Até uma pergunta que eu quero fazer aí pro Disseu. O Disseu está interagindo bastante aí. Viu, Disseu? Se você puder aí nos responder, né? Ou nos dar uma direção com relação... A nós não, né? A quem está a quem tá aí, até na atual gestão, não tem problema nenhum, porque o intuito aqui é de estar realmente ajudando. Por que, Disseu? Por quê? Essa é uma pergunta que nós já fizemos na live passada e continuamos fazendo essa. Por que os médicos não querem vir trabalhar em Jandira? Por qual motivo? Tem uma fórmula? O que você acha? Salário não é, né? Salário não é, porque está mais ou menos equiparado com os municípios, né? Plano de carreira. Por quê? Será que não recebem? Seria isso? Será que eles não recebem? Recebem dia? Então por quê? É um público tão diferenciado. Tem uma coisa que a Prefeitura de Jandira até hoje, pelo menos a meu conhecimento, nunca atrasou foi salário. Nem de médico, nem de funcionário. Não, o eu lance conheço isso. O André está colocando aqui essa questão, e é uma questão tanto quanto até muito delicada. Eu vou dizer o seguinte, cara. Para o médico não querer aceitar aqui, das duas uma. Primeiro que a Secretaria de Saúde não tem plano de carreira.
esse no meu entendimento, esse é um dos pontos. E aí fizeram um plano de carreira, que eu tenho a lei guardada em casa e falo isso com toda tranquilidade para 3 pessoas da Secretaria de Saúde. A outra questão é assim, se não há o plano de carreira, com que incentivo esse médico vai querer ficar aqui, cara? Ele não vai ficar. Aposentar compulsório, porque ele completa 70 anos, ele aposenta compulsoriamente. Mas não teve um plano de carreira, quer dizer, o cara se dedicou 20 anos, 25 anos de trabalho. Qual médico hoje na cidade de Jandira é mais antigo? Tem algum que vocês lembram? Olha, eu tinha uns aí, só que já todo mundo se aposentou. Mas compulsório, né? É, uma boa parte se aposentou. Você entendeu? Acho que é o médico mais antigo. Márcio. Acho que hoje a doutora Anabel deve ser uma doutora Anabel, doutor Márcio, das mais antigas. Ainda tem uns antigos aí. Manuel Domingues, a Vera Lúcia. Perguntas e o aqui. Laerte. Não, Laerte. isso eu tô Pessoal que estão assistindo. Então assim, o que eu quero só para contribuir, André, é o seguinte, veja bem. A primeira tese da qual eu defendo que tem que acontecer, eu estava conversando com o Demas no carro, cara, nós temos que fazer uma reforma administrativa e logo depois a gente tem que fazer um plano de carreira para a saúde. Por quê? Porque a educação tem, por que a saúde não tem? São 2 setores cruciais dentro de um poder público que tem verba carimbada. Era estatutário antes, então, depois virou concurso público, viraram concursados, justamente. Né? Depois, aí começou a degringolar, o negócio começou a ficar ruim, porque começaram a chegar o quê? Os comissionados. Há quanto tempo faz que não tem um concurso público em Jandira? Bastante tempo. Então, aí tem chamamento. Então, aí fica fazendo esses processos seletivos, o médico não tem a menor ideia. O André ia colocar o chamamento, André, pra quê, mano? Isso aí não tem funcionalidade. Você entendeu? Então, assim, haja vista que teve gente outro dia que assumiu o concurso de muito tempo atrás, respaldado pelo Ministério Público. Tanto é que agora aconteceu a reinauguração do AMEG, né, porque reformou, reinaugurou. O prefeito veio a público, falou que ia fazer um concurso público para contratar médico, para colocar o quadro em dia. Foi palavras do prefeito. Está gravado na internet. Colocar o quadro em dia, e aí ele vai e me abre um processo seletivo que deu em nada. Sabe que eu fico muito pé da vida, cara? É o seguinte, a gente está até conversando eu e o André aqui. É o seguinte, foi tocada aqui a questão do parlamento. O parlamento municipal, eu vou reafirmar aqui o meu pensamento, o parlamento municipal nessas questões, ele é pífio, cara. Ele não se integra com a sociedade. Eles aproveitaram aquela mudança imediata que ocorreu no Brasil com relação às câmaras municipais, e aqui não foi diferente em 2016, que, como você disse na outrora, tiraram 10, colocaram 10. Resultado, era melhor ter ficado os 10. Porque os que estão aí, né, eles em absoluto se manifestam para nada, cara. Para nada. O Parlamento Municipal de Jandira é pífio. Então, Wagner, tem a colocação do amigo Laerte aqui, ó. A reforma administrativa tem ressalvas, não pode ser feita de qualquer forma. O servidor precisa ser respeitado e eu estive na Secretaria da Administração e conheço a realidade do servidor que está abandonado. Olha aí. Palavras de quem passou pela Secretaria da Administração. Porque falta o quê? Obrigado aí, funcionário feliz, funcionário que vai produzir, é aquele funcionário que você dá um incentivo para ele. Olha, veja bem, o cara hoje ele pode fazer uma dívida concursado porque ele sabe que ele no dia X vai receber o seu dinheiro, não tem risco de ser dispensado, de ser mandado embora, igual um funcionário CLT. Ok, maravilha. Só que, qual o incentivo que você dá para que esse funcionário, preste bem atenção, qual o incentivo que você dá para que esse funcionário venha trabalhar de uma maneira feliz, atenda aquele paciente de uma maneira feliz? Isso. É só o plano de carreira, gente. É o plano de carreira. Então, e outra, hein? Esse plano de carreira, e aí eu não estou falando dessa, só dessa administração, de outras também. Esse plano de carreira é esperado por tanto tempo e não acontece, né? Aí eu pergunto para vocês. Há pelo menos 15 anos. Então, aí eu pergunto para vocês, existe culpabilidade do parlamento, da Câmara Municipal, em relação a isso também? E não colocar essa questão na mesa? E ir para cima e dizer, não, os funcionários... porque hoje, quem administra o município, que me desculpem os funcionários terceirizados, comissionados, me desculpem vocês, mas quem administra
efetivamente é o funcionário efetivo, é o funcionário. Cara, É ele que carrega o piano. o funcionário Carrega efetivo o piano. é ele que tem a correlação de força com a população. Então, ele que carrega Ele o que piano. atende. E tem mais ainda. E ele tem que ficar muito tranquilo para atender, salvo algumas coisas, para atender o munícipe, porque ele sabe que o munícipe não é o culpado, mas o munícipe também o paga. Ou seja, que nem você disse, paga os impostos para vir serviço. O Estado tem que prestar serviço, cara. Essa é a grande questão. Entendeu? Porque assim, você falou dos comissionados. Comissionado é uma festa, velho. É uma festa. E na maioria das vezes não sabe desempenhar A o função. trabalho. Exatamente. Não Pra desempenha a função. aquela função. Ah, você é contra? Não, eu não sou contra. Inclusive, eu já falei até na live passada, eu não sou contra. Funcionário Já, comissionado. 37 já. Não sou Manda um contra. abraço, pessoal. Porém, eu entendo assim, que os funcionários, Tá assistindo, né? mesmo comissionados, precisam ser técnicos para determinados setores. Manuel Domingos. Isso é fato. Agora vamos trazer o debate agora um pouquinho mais... Vamos, mais, antes de vocês né? entrarem no Um debate, abraço vamos aí. agradecer aqui, ó, tá assistindo a gente, é o Manuel Domingos, o vice-prefeito, o Sandrinho, E o a Conselho Tatiana. Tutelar, né? Isso, E a Tatiane. Tatiana e todos vocês que estão aí também online Mais na aí. live, né? Sandrinho, um grande parceiro, amigo de outras horas, aí Manuel Domingos, vice-prefeito da cidade, que também não está satisfeito com o que está acontecendo. Não tá, não. Vice-prefeito não tá. município, né? Inclusive já até... Vamos convidá-lo para estar com a gente, né? Não, ele vai vir, a gente vai convidar sim, ele para vai participar do A nosso. Vera Luz perguntou cadê o Wesley Teixeira. Ah, o Wesley, então, no começo da live nós avisamos aqui que o Wesley ele teve um problema lá na instituição onde ele administra, né, inclusive com uma pessoa lá em Itapevi, e ele não pôde, ficou de vir, mas até agora, até o momento ainda não chegou. E a gente sabe que quem trabalha com serviço social É complicado. não tem dia, sol nem chuva, noite, né? é chuva, né, é a hora que acontece, tem que estar lá dando assistência. Então esse foi um dos motivos. Mas não vai faltar oportunidade não. Então eu perguntei para vocês se vocês entendem que a Câmara Municipal ela tem culpabilidade com relação a essa situação e tantas outras, né? Vamos trazer agora uma situação que aconteceu na nossa cidade. E aí sim, agora falando da administração atual. Lembrando que aqui ninguém está para o quanto pior melhor, como sempre muitos falam, né? Mas apenas uma pergunta para que a população possa ficar esclarecida, né, com relação à situação. Na live passada, nós havíamos falado aqui que teríamos 4 médicos administrando a pasta da saúde. 4 profissionais Isso, 4 profissionais da saúde concursados, né, sem plano de carreira, diga-se de passagem, né, mas administrando a pasta da saúde. Aí me parece, eu não tenho certeza, salvo engano, que fizeram convite para alguns profissionais da área da saúde. Esses se recusaram a assumir a pasta, né? Devido a entenderem que 7 meses, 8 meses é muito pouco para desempenhar um trabalho, né? Você não vai conseguir fazer com que a coisa aconteça. E aí me parece que agora nomearam um secretário interino, algo nesse sentido. Eu não conheço. Eu vou ser sincero, eu não entendi muito bem essa nomeação. Tá, eu até trouxe aí o cópia da portaria. São 2 portarias. São 2 A portarias. portaria que coloca a comissão, E essa aqui tá tudo uma certo. comissão especial de saúde, que está aqui os médicos E aí aqui. tem essa outra portaria. Aí aqui tem que essa eu não outra entendi. portaria aqui. Vamos ler? Vamos ler. Vamos ler para que as pessoas Não, entendam. Eu acho que a gente deveria Não, começar por essa aqui. aqui. Não, essa Então tá aqui, vamos ler. Portaria de número 33253, 17 de dezembro. 17 de dezembro de 2019. Essa foi a data que a secretária a doutora Eli saiu. Essa foi a data que ela se demitiu, né? Não, ela foi demitida. Ela foi demitida? Tá. Pelo menos é o que eu sei. Então tudo bem, ou se demitiu ou foi demitida, Ela fato não tá é que mais. não está mais na pasta, né? E aí ninguém vê isso aqui com alegria nem felicidade, porque de repente ela estava até tentando desempenhar um trabalho, mas infelizmente impedida. faz parte, né? E aí diz aqui, dispõe sobre designação de servidor para responder a assuntos administrativos da Secretaria Municipal de Saúde.
Paulo Fernando Baruf da Silva, prefeito do município da cidade de Jandira, usando de suas atribuições, são conferidas pela lei. Resolve. Aí vem aqui no artigo 1. Vamos lá. Designar interinamente o servidor Fabiano Vale das Virgens Figueiredo, registro funcional número 11.385, para responder por assuntos administrativos da Secretaria Municipal de Saúde, devendo emitir ofícios, memorandos, assinar atas e registros de preços, ordem de pagamento, requisição, contratos administrativos, notas fiscais a partir de 17 de dezembro de 2019. Ou seja, aqui ele está nomeando esse Fabiano, que eu não conheço, não posso emitir nenhuma opinião sobre ele, não conheço, mas acredito que deve trabalhar na área da saúde. Ele é médico? Não. Não? Então, mas trabalha na área da saúde. Né? Pela informação, parece que ele é técnico de enfermagem. A Vera está falando aqui que não tem secretário interino. A Vera nos está falando. Não tem secretário interino. Tá, tudo bem. Mas aí é um documento oficial. Gente, veja bem, isso aqui é uma cópia de um documento oficial. Tá, mas aí, então, aí é que tá. O documento é dúbio, na minha opinião. Porque eu não entendo. Ele é interpretativo, né? É interpretativo. Porque eu entendo que ele não tá nomeado como secretário interino. Em nenhum momento aqui aparece a palavra secretário. De saúde, ele não fala. Em nenhum momento. Então, para mim, não é secretário. Presente designação deverá ser revogada quando findada a situação que originou mediante portaria. É complicado. Precisamos consultar aí tem que ser um jurídico. Advogado. Eu posso dar uma Emita a sua opinião. Infelizmente, vou declinar dessa situação, porque eu não conheço o rapaz, mas o Wagninho aí vai... Então, o que está em questão aqui não é nem o rapaz. O que está em questão é o documento, se ele é ou não é secretário. Mas deixa eu entender uma coisa, Wagninho e Demas e amigos da live, todos que estão aí assistindo. Não havia uma comissão? Nós até falamos na semana passada que se um só administrar estava difícil, imagina 4. Está aqui a portaria também da comissão. Essa é a portaria da comissão. É a portaria da comissão. E essa aqui é da data de 13 de dezembro. Essa de antes daquela, né? Então, essa aqui tudo bem. Então tudo bem, essa aqui é uma portaria designando aqueles 4 profissionais de saúde para administrar a pasta da saúde. Aqui, certo? Os 4. Exatamente. Evandro, Valmir, João Alves e Ana Cláudia. Né? São 2 médicos, um dentista e uma médica veterinária. Tá. Esses 4 iriam administrar a pasta. Um abraço, Demas. Certo? Esses 4 iriam administrar a pasta. Liliane, no dia 17 mudou-se. Tá. Então deixa aqui eu fazer uma suposição. Tá, Demas? Demas e amigos. Mediante as datas desses documentos, dia 13 de dezembro e depois dia 17 de dezembro, eu imagino que nesse inteirinho de 4 dias houve convites. E as pessoas declinaram, se recusaram, falaram assim, não acho que existe tempo hábil, não tem interesse, para mim não é viável. Enfim, por algum motivo disseram não, né? E aí eu acho que a saída foi caseira, foi encontrar alguém da casa para tentar administrar isso. Agora, veja bem, a pasta da saúde não é para curiosos. E aí, eu não conheço essa pessoa, volto a falar, não estou falando da pessoa porque eu não conheço, né? É uma pasta para quem é do ramo. Aí precisa saber, quem que vai administrar agora? É o Fabiano ou são esses 4 da comissão? Ou vai ser uma equipe? Aí você fala assim, nossa, mas vocês ficam só... Não, porque... Ele só quer entender. Porque não só entender, mas isso aí... Sai do meu bolso, sai do seu, sai do dele, sai de você que está aí assistindo a live, e você vai fazer uso do serviço. Serviço público. E aí quando você for lá, não adianta vir falar, os caras da live lá, não adianta falar pra gente não, porque aqui a gente só está expondo um fato, né? Porque às vezes a população não tem acesso. E aí com uma live você começa a mandar para alguém que compartilha com alguém, e aí esse negócio vai crescendo e várias pessoas vão tendo acesso à informação. Que de repente não é nem interesse do serviço público, e aí eu não estou dizendo nem municipal, eu vou dizer não só municipal, estadual como federal, de estar informando a população, né? Haja visto aqui a
A nossa comunicação também é deficitária, mas aí é um tema para uma outra situação. Não tem. Agora, fale você, Wagninho, dessa situação aí. Então, o que você acha? é o seguinte, 46 primeiro tem duas coisas aqui, né? Na Ele última fala- live, a gente nem tem estava mais 10 minutos. a gente nem estava com esse documento aqui, oficial, sobre a questão da comissão. A gente só citou porque a gente acabou vendo Tinha pela informação, rede social e tal. A comissão está aqui, muito bem. 4 dias depois, desce uma portaria nomeando esse jovem aqui para ser o interino. Como disse o Demas, aqui não tem nada dizendo que o cara é interino. Eu vou muito além. Sabe por que eu vou além? Como é que pode o poder central da cidade nomear um técnico de enfermagem para fazer gestão na Secretaria de Saúde? Não confundamos a questão administrativa com a questão técnica humana. É diferente. É diferente. Mas eu vou mais ainda além. Como é que pode o poder central da cidade assinar esse documento aqui, essa portaria, e para ferrar tudo, um preso também assina aqui. Um condenado que está na justiça assinou, que é o secretário de governo, assinou também aqui. Quer dizer, aqui está uma festa. Aqui é um carnaval, entendeu? Aqui é um carnaval. Aqui não houve preocupação nenhuma, camarada André, com relação à saúde pública no município. Não houve. Você acabou de dissertar aqui 4 dias. Quer dizer que isso aqui é o quê? Papel higiênico? Ou é pão na padaria? Não, vamos escolher aqui. Tá tudo certo, vamos ver quem é. né? Então, isso foi uma barganha. Olha só a quantas chegamos aqui. O cara determinou, o chefe do Poder Central da cidade determinou que esse cidadão faça tudo isso aqui. Ele é o quê? Ele é mágico? Né? Aí a questão que o André acabou colocando, para a gente ficar, só para finalizar, e a comissão, velho, ficou onde? Se tinha só cara técnico. Aonde ficou a comissão? Desmoralizaram a comissão. Essa é a verdade. Tá certo? Cadê aquele pessoal que fez? Essa é a minha ponderação. E vou dizer mais, que você acabou perguntando. O parlamento municipal da cidade tem responsabilidade sobre isso. Eu acho que a gente tinha que convidar aqui alguém do Conselho Municipal de Saúde. Para poder dissertar isso pra gente. Não só isso, tá, gente? Vocês que pensam que essas lives que nós começamos a dar início e tal, vocês que pensam que essas lives é do quanto pior melhor, Não. aqui fica o convite para qualquer Qualquer pessoa pessoa do governo que queira que vir esteja em qualquer Inclusive da pasta, Secretaria de Saúde. inclusive da Secretaria de Saúde, Tá o espaço está aberto, aberto. Toda sexta-feira, das 20 às 21 horas, nós vamos estar fazendo uma live com um tema específico. Isso. Então o convite está feito para você. Aqui ninguém está quanto pior melhor não. Aqui o interessante e o mais importante é levar a informação para você que está aí, que vai fazer uso, entendeu? Do serviço. No dia que você for lá na UPA ou que você for na UBS, você vai lembrar. Pô, aqueles caras lá falaram e está acontecendo mesmo. Então, assim, 49. esse jovem aqui, eu por mim pensava o seguinte: tinha que fazer uma sabatina nesse bacana. Fala aí, meu rei, você conhece do bagulho mesmo? Então vamos lá, senta aí. Uma sabatina. Você tá entendendo? Porque assim, velho, não dá. Eu queria deixar uma pergunta no ar, Wagner, com Pode- relação a pode isso aí. falar, pode falar. Eu não conheço o rapaz em questão, o Fabiano. Eu não conheço ele. Eu não conheço ele. Mas eu fico pensando assim, uma pasta da Rapaz, saúde, é um negócio muito junto com a educação e a segurança, é uma das pastas mais principais dentro do município. Pô, Dentro do estado e dentro da federação, da federação inteira. Então eu fico pensando, será que nós não teríamos, não é possível, não acredito nisso, nós não teríamos uma pessoa com maior capacidade técnica para nomear? Por que eu não fiz isso? alguém com Você essa, entendeu? com essa proporção. E aí eu não estou aqui dizendo que o rapaz não tem a capacidade, nada disso, porque eu nem o conheço. Né? Mas eu digo, fazer um convite, porque nós falamos agora há pouco, médicos aposentaram compulsoriamente porque não tinham o quê? Plano de carreira. Plano de carreira. Por que não fazer um convite para um médico aposentado que ele está pescando, mas ele ainda se sente... Nada contra quem pesca, viu, Disseu? Mandar um abraço aí pro Disseu. Nada contra quem pesca. Mas o médico tá lá, já trabalhou pra caramba, tá pescando. Mas ele ainda se sente útil, ele ainda quer prestar um serviço para a população. Faz um convite para esse cara, ele já está aposentado, vai se dedicar melhor à pasta.
E eu tenho certeza que o cara iria aceitar. Agora, o porquê o cara não aceita? Eu vou só te falar um negócio. Tem pra alguma contribuir. coisa aí enterrado que a Eu gente... vou contribuir aqui para você. desenterrar? Contribuir. Ó, Entendeu? esse cidadão aqui, né, dizendo aqui, segundo aqui, tá com interino. O cara da Secretaria de Cultura, que é a área que eu domino, tá interino. Aí quem manda nos dois? Quem manda? É o Papa, irmão. O Papa que manda no negócio. E veja bem, quando você diz aí, mas esses caras só falam, só batem, não sei o que. Não, ninguém está batendo no governo. A gente está aqui expondo fatos. Inclusive aqui tem uma pessoa, inclusive aqui tem uma pessoa que trabalhou na gestão não, que trabalhou na campanha do atual prefeito. Né? Fui Você não candidato. trabalhou? Fui candidato. Então, trabalhou na campanha do atual prefeito. E assim, está discordando. Então, assim, 3 anos se passaram, né? Agora é um ano de eleição, né? E aí vai começar a aparecer inúmeras situações, vai aparecer um monte de gente querendo pegar carona em Aí determinadas você situações. acha que esse cara aqui é o salvador da prata da área da saúde pública de Andira? Não, eu acho que não. Não, porque a saúde ela já vem com Claro. problema, não é de hoje. Claro. Né? Por que essa aí é a minha opinião e a minha visão, né? É o que eu imagino. Como trabalhador da saúde, há 19 anos, Miguel Mortal. o que acontece? Eu acho que fizeram, isso é fato, fizeram um convite, né? Para algumas pessoas mais capacitadas do que o rapaz. E A casa caiu. as pessoas falaram, eu não acredito, não 7 dá. meses eu vou resolver o negócio Não de resolve o problema. O secretário que vinha agora, Qualquer um. infelizmente, ele tem que ter uma autonomia mais gigantesca. Por mais que dê carta branca para ele. Gigantesca para chegar lá e mudar Uma coisa decorrente de 3 anos, como é que você vai resolver em 7 Não meses, resolve. cara? É quase impossível. Então, assim, nós precisamos... Isso aí, gente. o que nós queremos, só para finalizar? Nós precisamos ter sempre um plano B na manga. Aqui ninguém está querendo Pra ensinar... ninguém está querendo ensinar ninguém a fazer gestão. Claro. Ninguém está querendo ensinar ninguém aqui a como que administra, como que trabalha. Nada disso. Mas nós precisamos ter um plano B. Porque a saúde, ela não é brincadeira. Se morre gente, se salva gente. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Durante a semana nós vamos estar soltando aí a próxima live. Qual será o próximo tema? Vamos trazer aqui convidado. Provavelmente será educação. Provavelmente vamos tentar trazer alguém que já trabalhou na educação, ou que trabalha, ou que está aposentado. Né? Vocês que estão assistindo aí, professores, que queiram participar dessa live. Né? Inclusive, teremos até alguns assuntos meio que polêmicos. E também o plano de carreira para professor, porque que, né, não acontece. Né? Você imagina um professor concursado que entra hoje no município, ele já entra com o mesmo salário daquele que... Você entendeu? Ele já entra defasado 20 anos. Então, assim, bem complicado. Mas o tema hoje é saúde. Eu quero deixar aqui, que já estamos... Deixa eu só fazer um agradecimento rapidinho. Deixar uns agradecimentos aí. Vera Lúcia, Vanderlei Espíndola, Sandra Regina, Manuel Domingues, Laerte Augusto, Dirceu Gomes, Alessandro Nunes, Alexandro Nunes, é o Sandrinho, né? Isso. Tatiane Luiz, acho que acabou. Lília Mihara, Miguel Mortago. Miguel Mortago, Segantini. Segantini, tá E se eu convidado esqueci aí, alguém, me desculpa. Mas valeu, gente. A todos vocês que Boa participaram noite. da live. Até a próxima. Um grande abraço a todos vocês. E na próxima sexta-feira, outro tema, educação. Quero aqui desejar a vocês uma ótima noite e que durmam com o Papai do Céu. Feliz 2020 para todo mundo. Um abraço. Valeu, gente. Só luva de película.